Vamos continuar então? Nós vamos dar sequência no conteúdo agora com equação exponencial. Nós revisamos as propriedades das potências. Quem não lembra, é importante retomar isso, tá? A professora não vai fazer videoaula dessa revisão, a gente já tinha feito isso em sala, então vocês podem pesquisar, né, esse conteúdo, retomar também a tabelinha de propriedades que nós fizemos no caderno, tá? A equação exponencial é porque a incógnita da equação, o que a gente precisa descobrir ou conhecer, está no expoente. Nós vamos fazer vários exemplos aqui da equação exponencial. Vamos começar desde uma bem básica, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver assim, por aqui um exemplo A, 2 elevado a x, que é igual a 128. Equação é porque eu tenho uma igualdade, tá? E para isso ser verdadeiro, existe essa condição, que o 2 elevado a um certo número dê 128. Então, que número que tem que ser esse do expoente para que realmente dê o 128? Quando nós estamos trabalhando com potências, nas equações, a gente procura deixar na mesma base. Porque quando nós temos mesma base, nós temos aquelas operações revisadas pelas propriedades que são formas de simplificar a equação. Então, ou seja, aqui eu estou vendo que eu tenho uma potência de base 2. Então, o meu interesse é que esse 128 seja expresso na forma de uma potência de base 2. Será que isso é possível? Nós vamos fazer pela decomposição. A decomposição, então, nós vamos pegar o 28 e fazer uma divisão por fatores primos, que também se chama fatoração, né? Decomposição ou fatoração, porque aqui eu vou abrir esse 128 em fatores primos. O primeiro número primo é o 2, então lembrando que aqui é uma divisão. 64 dividido por 2, a divisão por 2 nos dá sempre a metade. Então a metade do 128, 64. 64 dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, veja bem, todos os fatores 2, isso quer dizer, eu consigo colocar o 128 na base 2. Então, que potência é essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 2 elevado a 7, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dizer que o 2 elevado a x é o mesmo que 2 elevado a 7. Ora, se aqui é uma igualdade, eu estou dizendo que essa potência é igual a essa potência, se essa base é 2, é porque então aquele expoente tem que ser 7. O que nós vamos fazer aqui como regrinha de resolução de equação? Conseguimos igualar as bases? Vamos cortar as bases e trabalhar somente com o expoente. Nesse caso, a gente viu que o que sobrou no expoente? X igual a 7, só. Então, quer dizer, aquele expoente tem que ser o 7 para poder dar 128. Aqui, então, é um modelo bem simples. Às vezes, isso que sobra aqui pode ser, inclusive, uma equação maior, né, do primeiro grau ou do segundo grau, né, que a gente tem que utilizar alguma maneira de resolver, como, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, tá? Então, esse é um exemplo simples, ó. Fizemos a decomposição do 128, tá? Então, eu vou apagar para a gente fazer o próximo, mas vocês podem depois pausar e assistir novamente essa resolução. Aí nós temos uma outra, letra B, 16 elevado a x, que é igual a 64. Aqui nós temos uma igualdade, tem uma potência com base 16, e aqui nós temos o 64. O 64, eu não consigo deixar ele na base 16, mas o 16, eu consigo deixar ele em outra base? O que nós podemos fazer? Vamos tentar decompor. Vamos decompor o 16 e depois vamos decompor o 64. Ó, sempre divisão por fatores primos. Por 2, se o número é par, é porque ele dá para dividir por 2. Por 2
dá 8. 8 dividido por 2, 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Olha a potência aqui. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. E o 64? Por 2 também, porque ele é par, né? É divisível por 2. 32 por 2 é 16, que vai dar 8. Opa! Rápido demais. Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também consegui colocar o 64 numa potência de base 2. O que nós vamos fazer então? Essa equação ela vai ter a base alterada, a base vai ser 2. Esse 16 ele vai ser representado na forma de 2 elevado a 4, que é 16, só que esse 16 não pode esquecer que ele está elevado a x. O 64 ele é 2 elevado a 6. Nós revisamos na propriedade da potência que potência de potência a gente multiplica ali, certo? Então, eu já cheguei nas bases 2, então eu posso cortar essas bases e vou trabalhar apenas como expoente. O que sobrou no expoente? 4 vezes x, 4x igual a 6. Aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. 4 vezes quanto que vai dar 6? Vou fazer pela operação inversa, passando esse 4 aqui como divisor, tá? 6 quartos vocês podem dividir, saber o valor decimal disso, mas tem que lembrar que na matemática, quando nós temos uma fração, né, que não dá exata, o resultado ele é apresentado na forma mais simplificada possível. Então, 6 quartos é o mesmo que 3 meios, tá? Se eu precisar desse valor na representação decimal, é só dividir. 3 dividido por 2 é 1,5, certo? Então, esse foi o segundo exemplo. Ó, precisamos mexer nos dois números, no 16 e no 64, fazer a decomposição para deixar os dois na base 2. A letra C, 10 elevado a x, que é igual a 10.000. Então, veja bem, aqui nós temos uma potência de base 10. A potência de base 10, quando nós estávamos revisando, eu falei para vocês daquela dica de para transformar um número múltiplo de 10, né? 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, basta a gente colocar 1, ou seja, a base vai ficar 10. E colocamos o expoente de acordo com o número de zeros. Então, vai ficar assim, olha, 10 elevado a x já está na base 10. Esse 10.000, ele vai ser colocado na base 10. Para isso, tem aquela dica que basta contar os zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a 4. Olha, essa estava bem simples também, porque já deixamos na base 10. Podemos, então, eliminar essas bases, porque o nosso interesse está em descobrir um valor no expoente. Então, aqui, já sabemos que para 10 elevado a um certo número dar 10.000, é só se esse x for 4. Ou seja, se aquele expoente for 4. Então, não há necessidade de fazer decomposição nesse, porque nesse caso a gente iria fazer a decomposição por 10, né, porque ele é específico da base 10. Olha, esse exemplo. Observa que agora nós temos aqui uma base 5. A base 5, como 5 é um número primo, ele já é uma base irredutível. Então, eu já sei que esse 625, eu preciso colocar ele na base 5. E observa que aqui o 625 ele está no denominador, tá? Isso vai fazer com que a gente trabalhe com um expoente negativo depois. Mas vamos primeiro decompor o 625 nessa base, para que ele fique na base 5. Se vocês lembram das regras de divisibilidade por 5, todo número terminado em 5, em 0 ou 5, ele é divisível por 5, tá? Então aqui, lembrando que aqui é divisão, 625 dividido por 5, 125, dividido por 5 de novo, 25, por 5 de novo, dá 5, por 5 dá 1. Então, veja bem, olha, 1, 2, 3, 4. O 625 é o mesmo que 5 elevado a 4. Então, nós vamos trocar isso aqui. Isso vai permanecer, 5 elevado a x, que é igual a 1 sobre 5 elevado a
4. Aqui que nós vamos ter que lembrar que 1 sobre 5 elevado a 4, isso aqui representa o inverso de 5 elevado a 4. O inverso só dessa parte aqui. Então, nós podemos virar isso. Por quê? Isso aqui é o mesmo que tivesse aqui, olha, um expoente 1. Então, se eu virar essa base, vai ficar expoente menos 1, tá? Mas eu posso fazer mais rapidinho assim, olha. Como aqui é 1, quando eu virar, o 1 vai ficar no denominador. E o 1 no denominador, ele não precisa ficar, ele é neutro nessa situação. Então, eu vou virar, eu vou fazer o inverso desse valor, o inverso dessa potência. Então, esse expoente vai ficar negativo. Então, fica assim, 5 elevado a x, que é igual a 5 elevado a menos 4. As bases iguais, eu já posso, então, eliminá-las, porque o meu interesse está em saber aquele x no expoente. E ali, ó, já não tem mais cálculo para fazer, eu já cheguei no resultado, ó. X igual a menos 4. Quer dizer, para essa potência dar esse valor, 1 sobre 625, e tem que lembrar que 1 sobre 625, ele é 1 dividido por 625. Ele vai dar um número bem pequeno, 0,00, tá? Então, entre 0 e 1, então nós temos esse expoente negativo representando esse valor. Olha, então aqui nós temos um exemplo E. Observa que nós temos fração dos dois lados. Nós tanto podemos trabalhar com a fração, ou se vocês quiserem eliminar já essa fração, porque se a gente tem esse numerador 1, quando a gente inverter, ele vai ficar no denominador, e no denominador ele não é necessário. Então, eu acho mais prático inverter, só que antes disso vamos decompor. Por quê? Eu posso decompor o 9 e decompor o 81. Nesse caso eu tenho dois jeitos de fazer, tá? Mas vamos fazer pelo modo que eu estou mostrando, que é decompor o 9 e depois eu vou decompor o 81. Divisão por fatores primos, né? Então aqui por 3. 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então o 9, ele é o mesmo que 3 ao quadrado. 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a 4. Isso tudo, por isso do parênteses, isso tudo está elevado a x. E aqui, 1 sobre 3 ao quadrado. Certo? Isso está embaixo. Vamos virar isso. Virando essa parte aqui, vai ficar 3 elevado a menos 4. Ó, porque eu fiz o inverso aqui dessa base. Esse 3 elevado a menos 4, não pode esquecer que ele está elevado a x. Esse 1 sobre 3 elevado a 2, eu também vou virar, vou fazer o inverso, vai ficar 3 elevado a menos 2, tá? O inverso era 1 sobre 3 elevado a 2, então o inverso disso é 3 elevado a menos 2. Agora eu posso cortar essas bases, porque eu já sei que a base é 3, agora o meu interesse está no expoente. Então vai ficar assim, menos 4x, que é igual a menos 2. Aqui nós podemos passar o menos 4 dividindo, tem aquela técnica que a gente fala, sempre que o coeficiente da incógnita for negativo, nós podemos multiplicar por menos 1 para que altere os sinais, né? Então aqui vai ficar positivo, 4x que é igual a 2. 2 quartos. 2 quartos é o mesmo que 1 meio. Simplificando por 2 essa fração, né? 1 meio vale 0,5, tá? Então aqui nós temos mais um exemplo. Base 9 e base 27. A gente começa a acostumar com as bases. 9 e 27 fica na base 3. Então, o 9, não precisa nem fazer a decomposição quando vocês acostumam. O 9, ele é 3 ao quadrado. Vou pegar meu pincel azul. Ó, 3 ao quadrado. Isso aqui é o 9. Não pode esquecer que o 9 está elevado a 3x.
O 27 é 3 ao cubo, ou 3 elevado a 3. Também não pode esquecer que ele está elevado a x mais 2, tá? Aqui, nós já temos a base 3. Então, nós podemos eliminar essas bases. Só que lembra da propriedade da potência. Expoente elevado a um outro expoente multiplica, né? Que é a potência da potência. Então, aqui multiplica. Então, esse daqui, ó, já tiramos os 3, vai ficar só o cálculo nos expoentes. Só que agora, então, vai ficar assim. 2 vezes 3x, então aqui é vezes, é 6x. E aqui, ó, lembra do chuveirinho, ó, esse 3 ele tem que multiplicar o x e tem que multiplicar o 2, não pode esquecer disso. 3 elevado a... 3 vezes x é 3x e 3 vezes 2, então é mais 6. Observe que aqui nós temos uma equação do primeiro grau, né? Simples. Esse 3x tem que ser calculado com outro que é semelhante a ele, então 6x menos 3x, que é igual a 6. Aqui vai ficar 3x, que é igual a 6, então 6 dividido por 3, esse x é 2, tá? Como aqui deu um resultado exato, fica prático para a gente fazer uma prova real. Vamos fazer nesse caso aqui? Será que isso realmente é igual a isso? A gente descobriu fazendo esse cálculo que só vai ser igual se o x for 2. Vamos ver se esse 2 realmente dá certo, tá? Eu vou apagar essa resolução, depois vocês podem pausar o vídeo para acompanhar, né? Então, vamos ver. Se esse x valer 2, então 3 vezes 2, 6. E aqui, 2 mais 2, 4. Então, seria 27 elevado a 4. Eu não vou fazer resolvendo a potência, porque isso aqui vai dar valor muito alto, tá? Vocês podem fazer, usam a calculadora, né? Lá na calculadora fica assim, ó, 9 elevado a 6 igual, vocês vão ver o resultado. Algumas calculadoras são 9, aí tem alguma tecla representando potência, tipo x elevado a y, ou às vezes tem algumas calculadoras que está y elevado a x, né? Aí o 6 igual, vocês vão obter o resultado. Aí podem fazer o 27 da mesma maneira, né? O 27 elevado a 4 tem que dar o mesmo resultado, tá? Vocês podem fazer esse teste na calculadora. Aqui eu vou fazer em potência mesmo, para ser mais rápido. Então aqui a gente viu que o 9 é 3 ao quadrado elevado a 6. Aqui a gente sabe que o 27 é 3 elevado a 3 elevado a 4. Ó, aqui 2 vezes 6, né, potência de potência, multiplica os expoentes, vai dar 12. E aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Então, veja bem, chegamos na mesma potência. Ó, 3 elevado a 12 é igual a 3 elevado a 12. O resultado de 3 elevado a 12 é bem alto, tá? Então, por isso que não convém a gente fazer aqui. Mas dá para tirar a prova real, né? Agora, fica complicado quando nós encontramos um expoente decimal, tá? Eu fiz desse porque deu ali o resultado exato, vocês viram. Olha, 7 elevado a 2x sobre 7 elevado a x igual a 1. Aqui, vamos relembrar que essa fração significa divisão. Então, nós temos uma propriedade de divisão, né, de potência de mesma base. Então, repete a base e subtraem-se os expoentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou subtrair o expoente. Então, eu vou repetir a base e fazer 2x menos x. 2x menos x vai sobrar apenas 1x, que é igual a 1. Se eu deixar esse 1 aqui, observa que eu não terei bases iguais, porque se aqui a base é 7, então aqui eu vou precisar de uma base 7 também. Lembrando que o 1, ele aceita qualquer base elevado a zero, porque todo número elevado a zero é 1. Então aqui eu vou trocar esse 1 pela base que eu precisar. Eu estou precisando da base 7, então eu vou trocar esse 1 por 7. Só que esse 7 tem que ser elevado a zero, certo? Então aqui vai ficar assim, 7 elevado a x
que é igual a 7 elevado a 0. Ó, 7 elevado a 0 é 1. Então, observa que eu não estou mudando o valor, eu estou apenas mudando a cara dele ali, tá? A forma de escrever. Aqui eu escrevi na forma do número 1, aqui eu escrevi na forma de potência, mas é o mesmo valor 1. Agora sim, então, eu posso cortar essas bases, né? Porque já estão iguais, para mim já está ok, já fiz o que precisava. E para eu chegar no resultado ali, então, que o x é igual a 0. Então, essa igualdade só vai ser assim se aquele x for 0. Porque, ó, 2 vezes 0 é 0. Então, 7 elevado a 0 é 1. Aqui, se o x é 0, 7 elevado a 0 é 1. Então, isso aqui, números iguais divididos vai dar 1. Também podemos fazer a prova real disso. Então, vamos para mais uma. Aqui nós temos agora, raiz, tá? E nós estamos trabalhando com potência. A radiciação, ela é uma operação inversa à potenciação. Então, nós podemos passar de uma para outra. Então, a radiciação pode ser passada para a potenciação e vice-versa. Como vai ficar, então? Olha, como aqui eu tenho essa base 2 aqui embaixo e aqui o denominador e o numerador é 1, lembra que eu falei que se a gente inverter isso aqui, o 1 vem para baixo, ele não precisa mais. Só que quando a gente faz o inverso, né, o expoente então vai ficar ali negativo. Então já vou inverter isso, ó, vou marcar aqui que eu estou invertendo. Então vai ficar 2 elevado a menos x, tá? Igual. Aqui, esse 16, ele tem que ser colocado na base 2. Então, tem que decompor o 16 por 2, tá? Isso aqui é importante vocês praticarem, que de tanto fazer, tem muitos que a gente já daí não precisa fazer mais. 2 elevado a 4. Então, vai ficar assim. Raiz sexta de 2 elevado a 4. Olha como eu faço a leitura. Raiz sexta de 2 elevado a 4. Esse 6 aqui a gente faz menorzinho, tá? Agora, como é que eu faço para passar a raiz para a forma de potência? Bem simples, tá? Gravem assim. O radicando, que é o número que está dentro da raiz, ele vai permanecer como está. Então, ele é 2 elevado a 4. O índice é esse 6, que é o númerozinho ali da raiz, tá? Se chama índice. Esse índice, ele vai virar denominador de um expoente fracionário. Então, veja bem, ficou a fração no expoente, tá? Então, agora aqui, nós podemos cortar a base, tá? E trabalhar com o expoente, menos x, que é igual a 4 sextos, certo? Olha que o x está negativo, porque ele é menos 1x, então vou multiplicar por menos 1. X igual a 4 sextos, tá? Simplificando isso aqui por 2, vai ficar x igual a 2 terços, certo? Então, aqui o que nós vemos de diferente nesse exemplo é como passar da forma de raiz para a forma de potência. Nesse caso, a gente precisou decompor o 16, ficou 2 elevado a 4, o 2 elevado a 4 permanece e esse 6 ele vem como denominador. Olha. Então, aqui nós temos base que a gente já está acostumando com ela, né? O 27, se eu decompor o 27, é 3 elevado a 3. Esse 27 está elevado a x ao quadrado menos 1. O 9 é 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado está elevado a x menos 1. Observa agora que já temos bases iguais. Podemos cortar. Só que aqui nós temos a multiplicação, ó, para fazer. A gente vai distribuir isso aqui, né? Vamos fazer o chuveirinho. E trabalhar só com o expoente. Então, aqui vai ficar 3 vezes o x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes o menos 1 dá menos 3. Igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes o menos 1, menos 2. Observa que agora nós temos um expoente 2 na incógnita. Isso significa que nós estamos numa equação do segundo grau, tá?
Vamos organizar essa equação. A equação do segundo grau, a gente sempre organiza ela naquela forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, primeiro, o que tem o quadrado? 3x ao quadrado. Segundo, o que só tem x. Ele está para o lado direito, vou passar para o esquerdo, então ele vem menos 2x. Aqui eu tenho menos 3, esse menos 2 ele vem para cá, para somar com mais 2. Então, menos 3 com mais 2, olha, essa parte, ó, menos 3 com mais 2, então vai ficar menos 1. Esse 2 passou para cá, esse daqui também calculou com esse, aqui não sobrou, saiu tudo daqui, então quer dizer que é zero. A gente tem que pôr esse zero, tá? Para indicar que é uma equação. Agora, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Eu não vou resolver aqui a equação do segundo grau, vocês devem saber resolver, a gente faz isso já há anos, né? Então, quem não se lembra, revisa isso, tá? Então, aqui vocês irão resolver essa equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, né? Então, lembrando que nós temos o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, e depois, então, menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. Façam resolvam a equação, certo? E para a gente chegar nos valores dessa equação. Último exemplo de hoje, J. Vamos ver como ler isso, ó. Raiz quinta de 25 elevado a x é igual a 1 sobre 125. Aqui, ó, 25 e 125. Eu vou decompor e deixar na base 5. Ó, o 25 por 5, então ele vai dar 5 ao quadrado. E aqui vai dar 5 ao cubo, tá? Então, a decomposição, acredito que também vocês possam fazer sem problema. Então, vai ficar raiz quinta de 5 elevado a 2, que é o 25. Esse 5 elevado a 2 também está elevado a x, que é igual. Isso daqui é 1 sobre o 125, é 5 elevado a 3. Vamos arrumar aqui, então, ó. Isso está embaixo, vamos fazer o inverso, vamos virar isso aqui, esse expoente vai ficar negativo. Então, vai ficar assim, raiz quinta de 5 elevado a 2x, aqui tem que multiplicar, igual, isso aqui nós vamos fazer o inverso, então vai ficar 5 elevado a menos 3, tá? Falta mais uma coisinha aqui para a gente conseguir cortar as bases, passar da raiz para a potência, 5 elevado a 2x, ó, deixa eu até apagar e fazer isso aqui de novo. Lembrando que o radicando permanece como está. O índice vai passar como denominador. Ó, 5 elevado a 2x. E o 5 passa como denominador desse 2x. Então, fica um expoente fracionário. E aqui 5 elevado a menos 3. Agora sim podemos cortar isso, o 5, porque o que nos interessa é o expoente. O expoente, então, vai ficar 2x sobre 5 igual a menos 3. Quando eu tenho uma igualdade, eu posso fazer a multiplicação cruzada, ou posso passar esse 5 multiplicando, tá? Eu vou fazer aqui a multiplicação cruzada, que eu acho que é o que vocês relembram mais. Se eu colocar 1 aqui, eu estou vendo que uma fração é igual a outra. Isso eu posso fazer, então, pela multiplicação cruzada. 2x, que é igual a menos 15, o 2 vai dividir o menos 15. Tá? Então, x igual, aqui ó, deixa eu até aproveitar para falar, a gente sempre procura escrever assim, o sinal de igual, né, ele fica de uma maneira em que o traço da fração fique no meio dele, né, só para uma questão de capricho, tá? Mas quando nós estamos resolvendo cálculos grandes, esse capricho faz muita diferença, porque evita confusão. Bom, então nessa aula de hoje, vocês viram as equações exponenciais, né? Então assistam esse vídeo mais de uma vez, né? Pausa, volta. E essa atividade vocês irão fazer como atividade da folha
10 e 11. Tá. Então, após essa aula de hoje, vocês já ficam sabendo que da folha de atividade que eu passei para vocês vão fazer o 10 e o 11, o exercício 10 e 11, tá? Então, ó, da folha, vocês vão fazer o número 10 e 11. Isso vai estar lá no aplicativo, também indicado quanto vale essa parte, até que data vocês têm que fazer. Quem não cumprir essa data, aí precisa ir para a data de recuperação, tá? Porque isso vai valer nota. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.